galera, estamos começando aqui o primeiro de muitos programas do Fica a Dica, um primeiro de muitos episódios, na verdade. Esse programa tem a finalidade de, como o próprio título fala, deixar dicas, né, para aqueles que são apaixonados, assim como eu, por teclas, né, pelos teclados e os seus derivados também. Aliás, o teclado já é derivado de outros instrumentos. Então a gente descobrir e compartilhar informações sobre o próprio instrumento, a anatomia do instrumento, suas simulações, tecnologia. Temos aí uma infinidade de coisas, né, para falar sobre o teclado, e assim a gente quer que aconteça uma interatividade com você que está assistindo o vídeo, que você possa estar procurando a gente em seguida, mandando e-mails. Eu vou estar colocando abaixo do vídeo o endereço de e-mail, que você pode estar mandando seus e-mails com perguntas, e você pode também estar comentando alguma coisa a respeito do programa. O importante é que a gente possa transmitir e possa compartilhar aquilo que está no nosso coração, porque essa iniciativa, na verdade, a gente quer que ela venha se estender para que vocês também possam estar compartilhando também algumas coisas com a gente também, é óbvio, e que a gente possa de alguma forma estar influenciando vocês para crescerem profissionalmente, crescerem como músicos, né? E como é o primeiro programa, eu queria deixar já de cara algumas dicas importantes. Antes de tocar o instrumento, é importante que a gente entenda o que é música, por que eu estou entrando nesse ramo, por que eu estou escolhendo o teclado. A gente consiga se encontrar o ponto de encontro aí, né, da paixão e da nossa emoção apenas de um momento, e da paixão mesmo, que vai ser uma coisa constante, né, e consequentemente o amor, né? Então, por que teclado? O teclado, a gente tem vários pontos já de cara para não querer o teclado. Primeiro, preço, né? Hoje em dia nós estamos tendo dificuldade em investir pouco para ter um teclado que nos atenda. Hoje, todos vocês sabem que com, às vezes, pouco dinheiro você consegue já ter uma guitarra de uma qualidade bacana, um contrabaixo, um violão. Mas o teclado não. O teclado depende de um investimento um pouquinho maior. Então, isso já dificulta um pouco, né, o estudo, o aprendizado. E depois o próprio instrumento em si. Parece ser muito fácil, né? No começo você olha aquelas teclinhas brancas, pretas, é muito fácil de se encontrar, de localizar. O violão é um pouco mais difícil. É um instrumento que você aperta a nota, ela automaticamente já emite um som, então é muito fácil tirar o som do instrumento. A guitarra, o contrabaixo, não. Você tem duas concentrações, você tem a corda, você tem que apertar, puxar, e isso altera também o som, enfim. São instrumentos que parecem ser mais difíceis, mas lá na frente a gente vai descobrir que não são. As coisas, quando começam a dificultar, musicalmente falando, o teclado ele sofre muito mais rápido, né? Do que você percebe logo que rapidamente você já tem uma dificuldade maior do que em outros instrumentos. Não todos, mas uma boa parte dos instrumentos básicos, né? Os instrumentos comuns, populares. Então, você tem um monte de ponto negativo aí para não querer tocar teclado. Então tem que haver, primeiramente, uma paixão muito grande. Senão você desiste. Eu tinha um professor que ele falou isso, né? Que entrar na escola de música, na escola que ele dava aula, ele começava aí com, sei lá, 20, 30 alunos, e finalizava com desses 30 aí, no máximo 3. Então ele percebia que a desistência era muito grande, porque quando começa, né, a gerar dificuldade, as pessoas, a tendência é fugir mesmo. Tem gente que foge de instrumento, né, passa para um instrumento mais fácil. Então, encontre essa paixão em você. Esse programa, na verdade, ele tenta ajudar. Eu vou tentar ajudar vocês a quebrarem algumas barreiras e, de alguma forma, se apaixonarem pelo instrumento, como eu sou extremamente apaixonado por ele. Eu toco teclado desde os 6 anos de idade. Eu não sou tão velho, mas eu tenho aí já de 20 a 21 anos
tocando esse instrumento. Então é uma coisa que eu faço praticamente todos os dias, eu não desgrudo dele. E eu sou extremamente apaixonado. Assim, se eu estiver num local apenas eu e o teclado, eu vou conseguir ser, de alguma forma, feliz. Eu não é um instrumento que você enjoa, que eu encosto ali no canto, eu não quero nem ver. Por mais que eu trabalhe o dia inteiro, né, com música e estou sempre envolvido com ele, quando eu chego em casa, se eu tiver um teclado, eu puder sim ligar, tocar, eu vou ter esse prazer, eu gosto disso, eu gosto de fazer. E o bacana de você gostar de música e gostar do seu instrumento é você todo dia descobrir que você não sabe tudo e que você ainda tem mais alguma coisa para aprender. Então, uma outra dica, quando você for estudar, sempre tente tocar alguma coisa nova, ok? Sempre tente tocar alguma coisa que você não tocou ainda. Então esse programa ele vai ter uma parte daqui pra frente, né? Que a gente vai acrescentar alguns personagens, vamos tentar fazer uma coisa bem interativa e também descontraída, né? Para que o programa não fique muito cansativo. Mais uma dica que eu quero passar para quem quer começar a estudar ou quem pretende permanecer tocando o instrumento, mas de uma forma mais séria. Primeiro, estude a anatomia do seu instrumento. Um exemplo aqui do teclado, mas quem for tocar qualquer outro instrumento, estude a anatomia do seu instrumento. Não vá apenas tocar teclado porque tem tecla, aí você pega um acordeão, acha que é a mesma coisa, você pega um piano, acha que é a mesma coisa, um órgão, acha que é a mesma coisa, não é. A palavra teclado ela define apenas um conjunto de teclas. Teclado pode ser um teclado de um computador, teclado aqui do notebook. Isso não define um instrumento específico. A gente fala do teclado eletrônico porque já tem uma história aí. Procure estudar a história do teclado, você vai ver na década de 50, o Robert Moog, que foi um gênio da era dele, ele criou aí esses teclados sintetizadores na época, que já era muito avançada a tecnologia, você conseguir meio que usar cabos e condutores elétricos que emitiam a vibração de um som, uma vibração que reproduzia um som próximo, né, de uma nota musical, e esse cara conseguiu organizar as notas uma por uma, semitom por semitom, e ele pensou no mecanismo já bem conhecido para disparar essas vibrações e organizá-las. E nada melhor do que o teclado. Até porque, se vocês não sabem, essas teclas aqui, brancas e pretas, na verdade elas não são o instrumento. Elas são um mecanismo que dispara algum instrumento por trás dele. Ou seja, um piano, por exemplo. Quem já teve a oportunidade de ver um piano aberto, com a tampa aberta pelo menos, já observou que o piano ele é um instrumento de cordas, ou seja, ele não é um instrumento de teclas, na verdade. As teclas elas disparam um mecanismo que no caso do piano são martelinhos, né? A gente chama de martelo, que bate nas cordas e por sua vez a corda vibra. Então tem todo um mecanismo interno no piano que as teclas apenas disparam esse mecanismo. Então dá para tocar o piano sem as teclas? Dá sim. Tem uns vídeos de uns caras malucos aí no YouTube que os caras ignoram as teclas do piano e tocam divinamente bem. Porque na verdade o instrumento não é a tecla. Se eu por um acaso baixar o teclado, ele não sai. Se eu por um acaso tirar as cordas de um piano, ele não vai sair som, né? As teclas por si só não são instrumentos. O acordeão, por exemplo, o mecanismo do acordeão é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de abrir um acordeão. Não me pergunte como, porque e nem porquê, até porque não foi numa situação foi numa situação de risco, eu precisava consertar alguma coisa dentro e eu tive que abrir. E aproveitei para olhar como é que era um acordeão por dentro, como é que era a anatomia do instrumento. Eu gosto muito disso, né? Saber o que eu estou tocando, né? Conhecer bem o que eu estou fazendo. Não só saber tocar, mas saber como que o instrumento reproduz aquele som, como é que ele faz aquilo. Então o acordeão é um instrumento de sopro, na verdade. Ele é uma gaita, aquela gaita de boca, mas gigante. E ele tem um fole ali no meio, que é um compressor de ar, e esse ar é emitido, tem pequenas plaquinhas de ferro que vibram e essa vibração atinge uma nota, e como está afinadinho lá, atinge uma nota perfeita. Mas tem uns pentes dentro que tem essas plaquinhas, enfim, o mecanismo interno do acordeão é muito complexo e muito interessante também.
E você vai ver que a tecla no acordeon ela tem uma função diferente da do piano. Ela não aperta, não bate um martelo, mas ela abre um espaço para que o ar passe exatamente pelaquela nota ali, que é um ferrinho ali que vai vibrar. Então, as teclas no acordeon também são um mecanismo que vai disparar o verdadeiro instrumento, que é o instrumento de sopro. E o Robert Moog, ele teve essa ideia de pegar as teclas, né, que eram conhecidas em outros instrumentos, e colocar nessa parada eletrônica aí que já emitia as notas e tal, até porque você podia disparar. O cara tinha o teclado do cara era gigante, entendeu? E a galera ia procurá-lo, né, no país dele, até para começar a gravar algumas coisas com esses teclados, né? Então as primeiras aparições aí dos teclados nas músicas, isso na década de 50, se não me engano, eram ruídos eletrônicos, era um negócio bem estranho, né? Não era uma coisa tão como é hoje, né? Como é tão perfeito. Mas isso aí porque a tecnologia foi... o teclado foi aderindo à tecnologia, né? Com o crescimento da tecnologia, e a tecnologia foi adicionando ao teclado esses poderes que os teclados têm hoje. O teclado é o instrumento que mais evoluiu, porque o instrumento não é um instrumento tão velho, é um instrumento novo, a gente pode dizer assim, e é um instrumento que evoluiu, né, junto com a parte de informática. Então hoje, basicamente, a informática está integrada nos teclados, né? Os teclados são computadores hoje, na verdade, e computadores mesmo, tem processador, placa-mãe, enfim, inclusive existem computadores sendo usados como teclados hoje, que são os casos dos controladores, que controlam um software de um computador. A gente vai falar isso sobre isso no decorrer das aulas também. Então, procure estudar, procure na internet a história do teclado, que você vai se surpreender, tem muita coisa bacana aí. Então, a ideia também é desmistificar algumas coisas aqui no programa. Como assim desmistificar? Rapaz, a gente acha que muita coisa não é feita ao vivo, muita coisa não é fácil, é difícil demais. Tem uma coisa que eu quero falar também antes que eu esqueça. A gente tem muitas vezes no instrumento 1.000, 2.000 timbres, né? No caso de instrumentos aí tem mais de 3.000 timbres. Timbres diferentes. Às vezes se parecem um pouco, mas são diferentes. E aqueles timbres estão ali com alguma finalidade. Entendeu? Esses timbres chamados presets, na verdade. Que o instrumento mesmo ele vem com a amostra, hoje a amostra sample, eu vou falar isso no decorrer, né, das aulas também. Essas amostras hoje elas vêm tão boas, né, tão com tanta qualidade, mas elas dependem do sistema sintetize do instrumento. Estou falando de teclados sintetizadores, tá? Que são os teclados que estão em maior ascensão no mercado. Então esses teclados eles têm recursos que fazem com que aquela onda sonora tenha características diferentes. Nós sabemos que um simples efeito pode mudar muito o som. Um efeito de delay, um efeito de reverb, um chorus, um compressor, esses efeitos eles podem sim mudar a característica do som e pode acabar gerando um som diferente. É por isso que existem os presets. Muitas vezes com a mesma amostra de piano, a marca ela cria pelo menos aí 30 presets com a mesma amostra sample de piano. Só que aí um piano ele tem menos grave, ele tem um delay, ele tem um reverb, ele tem um som de sala, para projeção de sala, enfim, uns são mais secos, né, outros. Cada modificação que é feita no piano e cria uma característica para ele é salva no instrumento e se chama preset. Então isso é feito, uma coisa que vocês têm que entender, isso é feito por profissionais da área, eles cara, entendem pra caramba, e isso é feito baseado em algum som que já existe, que foi gravado, enfim. Esse povo, eles são especialistas na área, eles acrescentam no instrumento, tem um fundamento o que eles acrescentam no instrumento. Então, cara, seu instrumento tem 2.000 timbres, você tem que aprender a usar os seus 2.000 timbres. Que tem de neguinho que compra teclado para usar um som, cara, para usar 2 sons, o cara não sabe mexer. Tem timbre aqui, o cara olha, o cara, meu Deus, o que é isso? Eu não sei o que é. Então a gente vai sim estar mostrando
vários timbres bem atípicos, timbres que vocês não têm muito costume, né, de usar. Eu vou estar mostrando. E hoje eu decidi já mostrar um timbre que eu particularmente gosto demais, né? Por que eu gosto muito? Porque é um timbre meio que, digamos se fosse um time de futebol, um timbre de ataque, né? É um timbre que você usa para fazer melodias e dá para usar muita técnica bacana, que são os sons de leads, né? Esses sons de leads, né, que são já característicos de sintetizadores antigos. O Moog, o Robert Moog, ele até hoje a marca existe, né, a Moog, e são campeãs desses sons de lead também. Existem outras marcas também que a gente pode citar, como a Clavia, que tem os seus Nords, que são teclados fantásticos. O Nord Lead é uma poderosa ferramenta de sons sintetizados. Mas, enfim, todas as marcas têm excelentes leads. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia citar nomes, né, eu não ia citar marcas, até por uma questão ética e porque a gente ainda não é endosser de marca nenhuma. Mas eu gosto muito dos leads da Korg. Eu estou dando um exemplo aqui, eu tenho um teclado aqui da Korg, né? O meu chuchuzinho, que é um teclado miniatura praticamente, 5 oitavas, mas é um teclado que eu gosto muito dele, exatamente, comprei por esse perfil, de eu poder viajar, de poder levar uma poderosa ferramenta, um teclado muito bom. E tem sintetizador, tem leads muito bons, né? Sintetizadores não, que ele é um teclado sintetizador. Sintetizador, a gente tem um mau costume de chamar o lead de timbre sintetizado, né? De sintetizador, ele é um timbre sintetizado. E o que acontece? Eu vou botar aqui no timbre, existem vários, mas eu vou dar exemplo de apenas um agora, porque eu quero mostrar para vocês algumas técnicas que a gente deve usar quando a gente vai tocar com um som de lead, né? Primeiro, o lead, de preferência, uma preferência minha, eu uso o som de forma monofônica. O que é isso? O que é o monofônico? É o som que ele só dá para tocar uma nota por vez. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou no Dó, se eu quiser tocar o Ré e continuar apertando o Dó, ele vai cortar a nota Dó. Tá vendo? Então, esse é um som monofônico. Isso você tem que alterar na programação. Muitas vezes, esse caso aqui, o teclado já vem com esse timbre monofônico. Por que eu gosto de usar o timbre monofônico? Porque o lead é um som muito forte, som de ataque, como eu já falei, de melodias. E ele pode embolar se você vai tocar coisas muito rápidas. Então, a ideia é usar esse timbre de forma monofônica, você já tem um aproveitamento melhor. Outra coisa bacana para se usar lead é saber usar modulation e bend. O que é modulation e bend? Alguns teclados eles vêm separados, tá? Eu acho até legal porque esses teclados que eles vêm separados você pode abrir a caixa Leslie dos órgãos mais facilmente, não precisa usar o bend. Separado você pode fazer isso. Eu vou estar explicando em outras aulas quando falar desse assunto. Mas o bend, o módulo desse teclado, ele é um joystick que ele possibilita o bend para direita e esquerda, né? Aqui está programado para um tom, ou seja, se eu Dó e subir ele vai para Ré, se descer ele vai para Si bemol. E eu tenho um modulation que ele vibra. A ideia do lead é se parecer muito com sons de distorção de guitarra. Então, uma dica. Cara, você é o que você ouve. Então, ouça música de todos os gêneros e com todos os instrumentos. Porque o cara que é bom de lead, ele tem uma boa noção de melodias de guitarra. Porque os leads, eles têm essa aparência, essa particularidade assim, de parecer com guitarra. Entendeu? E é tanto que as bandas americanas, eles usam muito esses duetos de guitarra com lead, esses duelinhos de guitarra. Isso é super bacana. Eu particularmente amo fazer isso, gosto nos shows de usar o lead e junto com guitarra e tal. Então é um instrumento que você tem que ouvir solos de lead e solos de guitarra também, para poder ter como exemplo para o lead. Então, uma primeira dica. Estude escalas de forma ascendente e descendente,
Eu vou dar um exemplo aqui da escala de Dó. Descendente. E estude essa progressão da escala para mais notas. Aliás, para mais oitavas, né? Isso já de cara te dá agilidade. Como o timbre é monofônico, ele não embola, então fica muito tranquilo. Você fala, pô, escala de Dó é fácil, eu vou fazer assim. Realmente. Mas vamos fazer uma outra escala aqui. Ré maior. Já não dá pra fazer um dedinho passando. Então estuda. E a gente sempre tem umas cartinhas, né, na manga que a gente guarda para na hora de fazer os solos. Então eu vou passar algumas dicas do que eu uso, né, particularmente. Eu vou tocar uma música aqui que ela foi um pequeno playback que eu criei, né, para tocar um heavy metal, para demonstrar alguns arpejos, que é uma coisa que eu gosto de fazer com lead, até porque fica bem limpo, e algumas escalas, alguma execução de lead, e também eu quero que vocês prestem atenção no joystick, né, no pitch e no bend, da forma que eu vou usar para esse playback. Esse playback ele está em Lá menor, então é fácil porque tem muita nota branquinha, mas eu também tenho muitos intervalos que vão surgindo do meio do tema, porque tem os outros acordes que não são exatamente da progressão do Dó maior. Então vamos lá. Então galera, desculpa os erros, porque o teclado está até alto aqui para fazer, né, ter baixado um pouquinho mais. Mas a ideia não é que vocês prestem atenção em mim, não. É só para... Toquei um tema que dá para vocês terem uma referência aí, né? A finalidade disso. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas, né? Quais foram as técnicas que eu usei? Primeiro, eu usei a técnica do arpejo. Arpejo, né, é uma coisa... Quem estuda guitarra sabe, mas a gente no teclado também tem as nossas técnicas de arpejo, sim. A gente usa muito arpejo com piano, e eu
não sei se... Com certeza alguém já aprimorou essa técnica para algumas coisas, mas eu particularmente estudei, tirei do piano, e que também já veio da ideia de tirar da harpa, né, passar para o piano, e tentei passar da minha forma para os Líades. A ideia é arpejar um acorde mesmo, nesse caso do Lá menor. E a ideia é estender esse arpejo. Então, o que eu faço? Eu começo um Lá menor aqui, eu prossigo aqui, então eu boto a mão por baixo, tá? Eu volto aqui, então já dá pra fazer um ritmo aqui. Vai e volta. 1, 2, 3, 4. Entenderam? Então é simples, não é tão difícil. Eu sei que depende de uma dedicação, de um treinamento. Mas isso aqui é bacana, você tocando uma música. Então você não precisa fazer isso, ficar repetindo, mas você pode chegar na nota que você quer fazendo isso. Outra dica, o arpejo eu fiz, né, em vários acordes, né? Lá menor, Sol maior, Fá e Mi. Uma outra dica é o joystick. Procure estudar bem a escala que você vai usar. No caso aqui eu vou fazer uma escala de Lá menor. Então eu posso fazer uma pentatônica. Estou fazendo aqui ela não seguindo, porque o pessoal tem aquela mania, né? Vou estudar a escala aí. Não rola. Você pode sim usar as mesmas notas e usar um sotaque, uma didática diferente, né? Você vai adquirir agilidade. Então a ideia é essa. Eu particularmente uso muito uma escala chamada pentablues. Ela tem um blues note que é a quarta aumentada. Ela faz isso, ó. É simples. É a mesma pentatônica, no caso do Lá menor. Preste atenção, eu estou dando um exemplo do Lá menor, depois vocês transportem para os outros tons. Então, Lá menor. Lá, Dó, Ré, Mi bemol, Mi, Sol, Lá. Em algumas situações, eu faço, de forma de slide, né, bem rápido, um cromatismo entre Sol e Lá. Sol, Sol, Lá. Então, eu uso muito essa escala. Nos repousos a gente usa o modulation, né, que é o joystick para cima, ou quem tem o pitch, o modulation e pitch separados é o modulation. Então, tá? A gente usa o modulation para dar o efeito que a gente quer. Então tem que ter esse controle, né? E uma outra dica é o bend, que pra mim é um dos que dão um efeito mais bonito, né, nessa técnica aí do lead. O bend eu uso como uma alavanca de guitarra, na verdade, mas eu uso para chegar como o bend na mão da guitarra, né? Eu particularmente uso assim. Então tem teclados, isso é uma dica que eu quero dar mais pra frente, mas é bom já aproveitar agora. Tem gente, cara, o meu teclado tem pitch, mas não tem modulation. Ele tem pitch bend, mas não tem modulation. O modulation, na verdade, é meio que para simular o vibrato de um instrumento. Então, digamos que uma guitarra, quem entende de guitarra sabe que existe a diferença da guitarra Floyd Rose para uma guitarra com ponte trêmulo. A guitarra Floyd Rose você alavanca, você consegue atingir notas, né, mais de um tom muitas vezes, só puxando a alavanca. O trêmulo ele geralmente a gente usa meio para dar só aquela vibraçãozinha, aquela vibradinha. O modulation no teclado seria o trêmulo, né? E a Floyd Rose seria o pitch bend. Se eu tiver um pitch bend, não vou usar o modulation, eu vou tentar simular. Essa é uma dica super legal, vocês podem utilizar. Eu vou simular uma vibração, e a vibração de um instrumento
vou colocar o instrumento de sopro. A gente estuda a anatomia do instrumento de sopro para entendê-lo aqui no teclado, né? A vibração dele é uma vibração não abaixo, mas acima da nota. O nosso vibrato, quando a gente faz a gente não está descendo a nota, e sim subindo e voltando, subindo. As ondas elas fazem isso. Na guitarra, por exemplo, quando você vibra a corda, você não está fazendo a vibração de forma mais grave e voltando para o agudo, não. Ela dá uma suspendida na nota e volta. Então essa corda ela estica mais. Ou seja, tudo é para cima. Então dá para fazer a mesma coisa usando a alavanquinha, né? Nesse caso do joystick. Ou o pitchzinho, né? Quem tem só o pitch. Olha como é que é bacana. Então, olha como é que dá para fazer sem o modo leve. Então assim, mas não é a mesma coisa. Cara, mas ajuda, cara. Porque te dá a expressão. Que se você não tiver a alavanca, você não vai ter expressão. Então você vai tocar... Fica tudo bonito, mas não tem expressão para arrematar, né? Já dá uma expressão. Sinceramente é uma expressão diferente até do modo, então às vezes, mesmo com a opção do modo que a gente tem, eu uso muito a alavanca. Uma outra dica para alavanca é você ter a opção de meio em um tom. Isso é mais difícil. Geralmente eu uso para não errar mais em um tom. O que é isso? É você, como a guitarra, é você fazer o solo, dar o bend e vibrar no final. Isso é o que vai no coração. Isso é o que os guitarristas fazem. Quando estuda blues, eles aprendem a dar bend de uma nota para outra. Então olha que legal. Eu bati o Mi, voltei pro Ré e voltei pro Mi pelo bend. Então ó. Então, que fique essa dica que vocês estudem e ouçam também, né? Aqui deu errado. Por que deu errado? Porque eu dei um bend em Mi. Mas quando eu dou um bend de um tom em Mi, eu atinjo a nota Fá sustenido, né? Sol bemol. E isso não está na escala de Lá menor. Eu vou ter um choque de nota. Isso vai ficar fora do contexto. Então a técnica ela tem que ser estudada, né? O bend tem que ser estudado. Onde é que eu posso dar um bend de um tom? Eu vou dar um bend de um tom, mas eu também posso dar o bend de meio tom. Esse bend, como eu falei, é um bend mais difícil, porque você tem que controlar a metade do percurso aqui. Então assim, Mi pro Dó, meio tom. Já tem que ter um ouvido muito apurado, porque senão passa. Aí já sai da nota. Então. Uma coisa bacana também nos leads é delay, né? Tá? Então é isso aí. Eu espero que vocês estudem, mude os tons. Dá pra tocar também, acorde maior dá. Mas lembra que a expressão está no joystick. Então, só recapitulando. Estude algumas escalas, né, de forma
que você consiga mudar, porque o que faz você ter agilidade é exatamente a organização dos dedos, tá? Você organiza aqui, ó. Pronto. E eu repito isso aqui agora. Eu posso... ter agilidade no que eu vou fazer. Então, pegue algumas escalas, né, simples que você faça, por mais que seja escala de dó, como é que é legal. Eu vou tirar algumas notas dela para também não ficar tão óbvia, e eu vou usar, deixa eu usar uma escala pentatônica. O que é legal da pentatônica é que você pode usar ela tanto em dó maior quanto em lá menor, você pode fazer aí sim. Tá legal? Outra dica, o arpejo. Né? Procure pegar acordes. Por mais simples que o acorde seja, lá menor você faz. E outros acordes também maiores. Um arpejo é uma dica. O pitch, né? Sem um módulo, isso. Quando você não tem um teclado com módulo, dá pra fazer sim, dá. A gente tem que parar de botar defeito nos instrumentos, dá pra fazer. Modulation, né, quando puder. O pitch de meio tom. A gente tem que estudar isso bastante, porque é difícil fazer isso aqui. É meio complicado. Mas eu preciso fazer, né? A gente precisa fazer. E uma última dica para encerrar, né? Eu acho que vocês já aprenderam tudo. Eu falei sobre o delay, né? A escolha do timbre é importante. E uma coisa que eu faço sempre, isso aqui é uma coisinha que eu criei, né? Eu uso sempre. Vou passar essa dica para vocês também. Quando eu estou em dó maior, por exemplo, e eu vou fazer uma preparação em sol, né? um acorde suspenso, um fá maior com baixo em sol, ou em dó mesmo, a gente fica ali naquele meio de resolver a música, né? Entre dó e esses intervalos aí, né? O que eu faço? Como o dó, e a gente tendo um acorde maior de dó, a gente colocando a nona, ela não interfere tanto, né, no som. Eu uso 3 notas que elas resolvem tanto o acorde de dó maior, quanto o acorde de fá maior, quanto o acorde de sol maior, que são o dó, o ré e o sol, né? Você pode colocar isso em dó maior, ele vai se transformar num acorde com nona. Vai colocar no sol maior, é um acorde com quarta. Como é um acorde suspenso e está ali para se resolver, ele fica entre os 3. Então, eu particularmente uso muito essa técnica aqui. Parece um Dragon Ball Z, né? E isso eu uso sempre, uso em piano, mas uso muito no sintetizador também. Pô, som massa, né? Mas só fiz subir meio tom e voltar. Mas meio, né? Simples assim. Então, que essas dicas sirvam para vocês, que vocês estudem em casa. A gente agradece muito, né, pela atenção, pelo carinho. Muita gente me procurou no Facebook e eu me senti na obrigação, né, de fazer alguma coisa. As pessoas me procuram por aula, e meu tempo é muito corrido, mas eu estou esse ano extremamente focado nisso, né, em poder compartilhar com vocês as coisas, as bênçãos que Deus me deu, né, através da música. Tudo que eu aprendi foi para a honra e glória de Deus, e foi muito esforço, sabe? E eu não quero que vocês passem
pelas coisas que eu tive que passar para poder aprender, não. Tá? Mas para estudar, sim, eu quero que vocês passem até, se possível, mais. Vocês têm que estudar mesmo, se dedicar. Porque tudo isso é um preço que a gente paga para poder atingir as técnicas. Eu ainda estou muito longe de ser um tecladista, perfeito, mas eu tenho estudado, me dedicado e eu amo o que eu faço, eu amo o teclado. Para mim faz parte, assim, uma das peças fundamentais da minha vida. Eu falo muito com meus amigos, com a minha esposa, que não consigo me afastar, me desvincular. Então que vocês sintam essa mesma paixão e que vocês, a partir de agora, tenham um incentivo para estudar. Eu sei que é muito difícil encontrar material sobre teclado na internet, eu sei que os guitarristas aí, bateristas, baixistas sempre têm prioridade, mas que esse seja um material que vocês possam aproveitar bem, tá? Então eu vou estar colocando aí no vídeo, embaixo o e-mail. Por favor, procure sim, deixe seus comentários no vídeo, o que precisa melhorar. Eu vou me esforçar para melhorar sim, muito. É difícil fazer um programa desse. Eu estou aqui agora de madrugada, sozinho no estúdio. Pra você ter uma noção, é uma coisa, a gente não tem uma estrutura ainda para esse tipo de programa, mas eu não vou deixar que a falta dessa estrutura me impeça de poder servir, né, vocês de alguma forma. Então, as coisas vão melhorar sim em relação ao programa e eu já estou convidando vocês para o próximo. Eu espero que eu consiga realmente concluir um programa por semana. Eu acho que vai dar certo sim, a gente vai se esforçar para isso. Eu espero que vocês assistam todos os programas, tá bom? É isso aí, fica a dica, um abraço, até a próxima.